Como explicamos o DNA celular? Os cromossomos e a nossa descendência? Então aqui nós temos a palavra cromossomos. Aqui no lugar de 2 S, a professora colocou o DNA, que é onde se encontram os cromossomos. A professora fez um esquema aonde nós temos algumas perguntas para responder durante esta apresentação. Onde estão os cromossomos? Qual é o aspecto deles? Do que é feito esse cromossomo e qual é esse aspecto que a gente fala? O que são os genes? O que as enzimas fazem? Para que fazer uma tradução? Respondendo alguns dos questionamentos da lâmina anterior. Os cromossomos se encontram, aqui a gente tem a célula, e eles se encontram no núcleo da célula. Nós somos eucariotos porque nós temos um núcleo celular, uma membrana que segura os cromossomos. E eles estão pareados, ó. Do que é feito e qual é o seu aspecto? Então, qual é o aspecto do cromossoma? Ele pode ser chamado de cromossoma ou cromossomo. O cromossomo é como uma escada retorcida de cordas. Então, aqui nós temos a corda e aqui os degraus. Alguns degraus da escada contêm instruções específicas que são tuas, exclusivamente tuas, que tu recebeu do teu pai e da tua mãe. A professora fez um chaveiro com miçangas para mostrar como ocorre esse pareamento. Então, existem bases nitrogenadas que nós chamamos porque tem nitrogênio. Então, a adenina é representada pela miçanga branca e a timina é a miçanga preta. A citosina é a miçanga verde mais claro e a guanina é a miçanga verde escuro. Essas bases, elas pareiam sempre do mesmo jeito, ó. A adenina, que é preta, pareia com a preta, ó. Elas vão pareando da mesma maneira, ó. Preto com branco. Adenina e timina, ó. Adenina, timina. Adenina, timina. Adenina, timina. Adenina, timina. E da mesma forma a citosina. Citosina com a guanina, citosina com a guanina e assim por diante. E o arame que fica entre elas são as bases, são as pontes de hidrogênio que nós chamamos. Na constituição dos cromossomos, nós temos os genes. O que esses genes são? Os genes são uma espécie de arquivo comprimido. Nesses arquivos, a gente também pode comparar os genes com um livro. Tudo que está escrito lá, tudo que está guardado lá, são informações que nós recebemos dos nossos parentes, que vieram através dos nossos pais. Então, os nossos avós também nos mandam informações, nossos primos, nossos tios e assim por diante. As enzimas transcrevem. Por que elas precisam transcrever? Lembra que nós tínhamos informações que eram únicas e nossas? Então, as enzimas, elas se encarregam de descomprimir os genes, os arquivos, e daí transcrevem eles, quais as informações que tem cada gene. Para que fazer uma tradução? Aqui ocorre a tradução em cada tira, em cada parte, né, do DNA, para que possam ser lidos pelos ribossomos, que são organelas que nós temos nas nossas células, para um outro motivo. Tudo tem um porquê. E produzir proteínas que compõem o teu corpo. Então, quando os ribossomos trabalham, eles produzem proteínas. Proteína é carne. O que significa? Que tu vais ter células novas com novos DNAs. Por quê? A gente se machuca, a gente faz cirurgia, na toalha que a gente toma banho, a gente deixa a pele e a gente tem que repor essas células de novo. Como é que vai repor? Através dos cromossomos e de todo o trabalho das enzimas, que elas fazem a tradução para os ribossomos fazerem o seu papel.
O que é um cariótipo? O cariótipo, gente, é a organização de todos os cromossomos em um mapa. É um mapa. Quase sempre os humanos têm 23 pares de cromossomos. Às vezes tem algumas modificações genéticas, que depois a gente vai ver. Então aqui, ó, se vocês repararem, um cromossomo, ele é rosa e outro é azul. O rosa é para representar o que foi retirado do óvulo, a metade que vem da tua mãe biológica. E o em azul é o que veio de material genético do teu pai. Então são células haploides, quer dizer, elas têm metade do material genético. No par 23, porque nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai. O par número 23 é o que define o sexo. Então, se tiver 2x, um herdado do pai e um herdado da mãe, a criança vai ser uma menina. Se tiver um x e um y, o y é o cromossomo masculino, e esta criança vai ser um menino. Então, quem decide o sexo da criança é o pai. Há pessoas que possuem um cromossomo a mais no par 21 do cariótipo. São as crianças portadoras da síndrome de Down. Síndrome de Down. O que é isso? Quais são as características dessas crianças? Na síndrome de Down, nós vamos ver que há 3 tipos. E nós vamos ver quantas crianças nascem em média com síndrome de Down e qual é a expectativa de vida dessas crianças, quer dizer, quanto tempo elas sobrevivem com essas. Há 3 tipos de síndrome. A trissomia do 21, que é quando lá no par 21, ao invés de parear 2 cromossomos, pareiam 3. E é um cromossoma extra em cada célula. Aproximadamente são 95% as crianças que nascem com a trissomia do 21. Mas tem crianças que têm um cromossomo extra em várias células, quer dizer que não são em todas. O nome dessa síndrome é o mosaicismo, que é também uma síndrome de Down. E há também o caso do fragmento de cromossomo danificado, unido a outro cromossomo. Isso se chama translocação. É 1% dos casos de síndrome de Down que é hereditário, quer dizer, nem às vezes é o acaso a síndrome de Down. É a condição mais comum, qual? Uma em cada quatro bebês que nascem, um tem síndrome de Down. Quanto à expectativa de vida dessas crianças? A expectativa de vida para os portadores da síndrome de Down cresceu. Até 1983, as crianças sobreviviam, os jovens, até 25 anos. Hoje a expectativa é para 60 anos. Para os pais isso é muito importante, porque ninguém quer perder um filho. Então as pessoas com a síndrome de Down levam vida plena. Vocês já devem ter visto elas nos supermercados. Umas tu vê que tem uma síndrome mais forte, porque existem 3 tipos. Não é que ela seja mais forte, é porque ela é classificada em 3 tipos. A síndrome de Down, então, são 3 tipos. Pesquise e responda no caderno. Tu conheces uma pessoa com síndrome de Down? Quem é? Faz parte de sua família? Pesquise e escreva sobre a síndrome de Down. Em que aspectos? Letra A. Características da síndrome no paciente. Quais são as formações que tem no corpo desta criança que mostram, que demonstram que ela tem síndrome de Down? Onde há trabalho para essas pessoas? Desenha uma criança e coloca nela 2 características visíveis da síndrome de Down. Vocês vão procurar aqui as características do paciente e daí vocês vão colocar 2 formações que ela tem.